Glória a Jesus. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias. No livro de Mateus, capítulo 6, do 22 até o 34. Esse texto faz parte do Sermão do Monte. Muito lindo esse texto. Diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros, contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestiário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Amém? O tema da nossa mensagem nessa noite é a razão de viver. A razão de viver, irmãos. Por que nós vivemos? Porque os quase 8 bilhões de habitantes da Terra vivem. Por que nós estamos aqui? Vivendo essa vida tão maravilhosa. Tão espetacular a vida. Às vezes eu me pego pensando assim: poxa, mas a vida é algo muito maravilhoso. Por que nós estamos aqui, irmãos? Para que nós vivemos? Será que nós estamos aqui por obra do acaso? Todos querem ser felizes. Sim ou não? Ou tem alguém que quer ser infeliz aqui, triste? Quem é que quer ser feliz aqui? Quem que quer todo dia acordar com aquela paz interior maravilhosa? Irmãos, de um modo geral, as pessoas, elas vivem sempre em busca de realizações. A vida é uma eterna busca para muitos de algo que possa valer a pena viver. Mas, infelizmente, há também aquela categoria de pessoas que
Então, igual a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. Tem gente que, infelizmente, parou de sonhar. Mas, de um modo geral, as pessoas sãs, elas estão sempre insatisfeitas com a vida. E sentindo, assim, uma tremenda falta de realização pessoal. Estão sempre preocupadas, ansiosas com o seu futuro. Porque há no coração do homem um vazio existencial do tamanho de Deus. Dia desse, irmãos, eu me peguei conversando, não sei com quem foi, e eu disse assim, olha, eu não presto, eu não sirvo mais para viver sem Deus. Eu, sinceramente, José de Oliveira Dias Júnior, se eu não tivesse Jesus no meu coração, irmãos, eu não sei o que seria de mim. Eu acho que eu já tinha entrado numa profunda depressão. Eu já tinha pedido a Deus para sair desse mundo, porque nada desse mundo aqui é capaz de realmente preencher esse vazio existencial que cada pessoa tem. Cada um de nós nascemos com essa necessidade de Deus. E esse vazio existencial, essa necessidade de realização é do tamanho da pessoa de Jesus. Por isso, você só pode ser uma pessoa realmente realizada. Você só encontra uma razão para viver quando você tem um encontro pessoal com a pessoa de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Mas, infelizmente, também, não é o caso aqui da Igreja Plenitude, mas, infelizmente, há pessoas dentro das igrejas evangélicas que, infelizmente, ainda estão vazias de Deus. E, portanto, estão tremendamente insatisfeitas com a vida que leva. Mas hoje à noite eu queria que você respondesse para você mesmo algumas perguntas que eu trouxe hoje. Pode passar o próximo. E eu queria que você fizesse com toda a sinceridade que há no seu coração hoje à noite. Pergunte para você mesmo, qual é a razão de eu viver? O que é que pode dar sentido à minha vida? Qual é a coisa que, se eu encontrar, vai ser mais importante na minha vida? Pergunte para você mesmo, qual é a verdadeira prioridade da minha vida? Pergunte para você o que você deve fazer da sua vida. Qual é a coisa que você deve ocupar a sua vida? Qual é aquilo que vale a pena gastar a sua vida? Como é que você pode ser mais útil enquanto passa pela vida? E eu quero dizer que a vida passa muito rápido. Nós temos uma igreja aqui, Maurício, de jovens. Quem é que tem aqui menos de 15 anos de idade? Levanta a mão, menos de 15 anos de idade. Quem tem menos de 20 anos de idade? Levanta a mão aqui. Menos de 25. Uma igreja de jovens. Eu quero dizer para vocês que a vida passa ligeiro. Porque eu já vou fazer 50 anos, Edinho. E Elton, parece que foi um dia desses, que eu tinha 15 anos. Irmãos, eu dizia assim, no ano 2000, eu vou ter 35 anos. Era uma coisa tão longe, irmãos. Eu entrei na faculdade de medicina aos 16 anos. Foi um dia desses. Me lembro a primeira aula que eu assisti. Primeira vez que eu entrei no campus do PC para assistir uma aula da faculdade. Foi um dia desse. Passa ligeiro. O que traz a verdadeira realização pessoal? Qual é aquilo que, se eu adquirir, se eu tiver, realmente vai fazer com que a minha vida seja uma vida que vai valer a pena ser vivida? Irmãos, eu creio que quando Jesus
pronunciou o que está escrito em Mateus 6,33, que diz: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Jesus estava, na verdade, respondendo a todas essas indagações. Irmãos, sabe qual é o maior problema que eu tenho como pastor de uma igreja local? É exatamente o que está escrito aqui em Mateus 6,33. Irmãos, se nós como crentes em Jesus realmente vivemos uma vida em que o reino seja a prioridade da sua vida, eu quero dizer e afirmar em nome de Jesus, que aí você encontrou aquela pérola de grande valor. Quando Jesus for aquilo de mais importante da sua vida, mais do que um namoro, mais do que um casamento, mais do que dinheiro, mais do que os filhos, mais do que você, mais do que realização qualquer da terra, quando Jesus for a razão do seu viver, eu quero dizer, querido, que aí você encontrou com a verdadeira razão de viver. Dá um glória a Deus aí, meu irmão. Nesse texto está uma das maiores revelações que já saiu da sacrossanta boca de Jesus. E o grande problema que às vezes eu tenho, irmãos, com algumas pessoas, é que elas não entenderam ainda isso. Eu digo aqui para as meninas da igreja: olha, a realização de vocês não é um casamento. Porque eu conheço muita gente casada infeliz dentro do casamento. Eu digo para os rapazes aqui que a realização de vocês não está em arranjar ninguém para casar. Eu digo aqui para vocês que a realização não está em ganhar muito dinheiro. Porque eu conheço muita gente rica, mas infeliz, à beira do suicídio. Eu digo para vocês que a realização não está em ficar famoso, nem no mundo secular e nem no mundo gospel. Porque eu conheço muito famoso que para poder comer um cachorro quente tem que ir para Orlando, nos Estados Unidos. O senhor Silvio Santos, para comer um cachorro quente no meio da rua em paz, ele tem que ir para Orlando, nos Estados Unidos, em Miami. Sabe qual é o grande problema, Cris, de todos nós? É que nós ainda não discernimos o que é a prioridade. Nós não entendemos ainda o que é a prioridade da nossa vida. E nós passamos a vida inteira buscando e colocando coisas, pessoas, como a prioridade da nossa vida. E aí, quanto mais a gente vive, mais a gente se frustra, mais falta energia, mais falta motivação da vida. Mas, meu irmão, eu te digo em nome de Jesus, quando a tua prioridade for Jesus, você vai acordar mastigando prego e vai dormir cuspindo fogo. Por isso que é fácil entender, Edinho. Uma pessoa que larga tudo e vai lá para Guiné-Bissau. É fácil entender. Porque uma pessoa larga uma vida de comodidade nos Estados Unidos na década de 50 e vem evangelizar aqui no Brasil da década de 50, que era só uma pobreza só. Por isso é fácil entender que lá no Iraque, existem cristãos agora sendo mortos, mutilados, sacrificados, mortos como se abate um touro, uma vaca. Esses homens já entenderam que há uma prioridade na vida, que há algo na vida, irmãos, que vale a pena se viver e vale a pena se morrer. Porque se você não tem algo na sua vida, querido, que vale a pena viver, também não vale a pena morrer. Se há algo na sua vida, meu irmão, pelo qual não vale a pena você morrer, também não vale a pena você viver. Agora, o próximo. Queria que deixasse aí o que eu estou falando, por favor. O próximo. A grande questão, irmãos,
É como colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Quando eu vinha para cá, estava descendo no elevador, a porta abriu, eu olhei para minha mulher, eu digo, Angélica, como é difícil a gente priorizar o relacionamento com Deus. Como é difícil a gente realmente ter uma vida de relacionamento com Deus. Como é mais fácil ficar diante de uma televisão. Como é mais fácil ficar diante de um computador, de um celular, do que diante da presença de Deus, em oração, em leitura da palavra. Irmãos, a grande questão não é que nós não sabemos que Jesus tem que ser prioridade. A grande questão é como colocar isso em prática na minha vida e na sua vida. Nós que somos cristãos da pós-modernidade, nós vivemos numa época do entretenimento rápido e fácil. Irmãos, nós vivemos numa época em que as informações, elas caminham na velocidade quase da luz. Nós vivemos numa época que tem tanto entretenimento, tanto divertimento, que até tem igreja que fica entretendo os crentes e não prega a verdadeira palavra de Deus. Colocar o reino de Deus em primeiro lugar requer mais do que simples e meramente dizer, eu estou pondo o reino de Deus em primeiro lugar na minha vida. Ou seja, requer mais do que palavras. Acorda teu vizinho e diga assim, colocar o reino de Deus em primeiro lugar requer mais do que palavras. Mas hoje à noite, rapidinho, nós vamos ver 5 características de alguém que já está pondo o reino de Deus em primeiro lugar. Primeira característica. Olha para o teu vizinho e diga, o pastor vai falar de você agora. Primeira característica dessa pessoa. Vira para quem está atrás e profetiza na vida dele. Pastor vai falar de você agora. Irmãos, Jesus está voltando. Diga para o seu vizinho, Jesus está voltando. Irmãos, você sabe o que eu acho lindo da igreja primitiva? É que há 2000 anos atrás, os crentes da igreja primitiva viviam com a perspectiva real de Jesus voltar naquele dia. Mas eu quero dizer também que não há nenhuma outra geração, nos mais de 2000 anos do cristianismo, que esteja tão perto de ver esse acontecimento. Mas certamente não há uma geração que está mais negligenciando. Tanto é que não se prega mais nas igrejas evangélicas. Há 30 anos, quando eu converti, se pregava muito. Primeiro lugar, se você prioriza o reino de Deus na sua vida, Jesus é o Senhor da sua vida. Dá um glória a Deus. Irmão, se Jesus é Senhor da minha vida, Jesus é Senhor da minha morte. Se Jesus é Senhor da minha vida, Jesus é Senhor na minha dificuldade. Se Jesus é Senhor da minha vida, Ele é Senhor de toda a minha vida. Aleluia! Pode clicar. Isso. Isso. Se Jesus é Senhor da tua vida, querido, os mandamentos de Jesus são levados a sério. Se Jesus é Senhor da tua vida, você vive numa sujeição total e sem reservas a Ele. Se Jesus é Senhor da sua vida, você não faz nada sem consultar a Jesus. Se Jesus é Senhor da sua vida, fazer a vontade de Jesus passa a ser o seu maior desejo. Se Jesus é Senhor da sua vida, você tem uma profunda paixão e devoção e admiração e amor por Jesus. Dá um glória a Deus, querido. Diga assim para o seu vizinho, o pastor está falando de você.
Segundo lugar, se o reino de Deus é prioridade na sua vida, você participa pessoal, de forma notável e notória, para a expansão e divulgação desse reino. Muita gente diz assim: ah, pastor, eu não quero ser líder de célula porque eu não tenho tempo. Ah, pastor, eu não quero discipular porque eu não tenho tempo. E eu quero dizer para você, você vai continuar sem tempo. Porque você está desfocado. Vira para o teu vizinho e diga: Deus é Senhor do tempo. Jesus pode alargar o teu dia se você priorizar as coisas do reino de Deus. Amém, queridos? O tempo não é uma questão que o tempo falta. O tempo é uma questão de prioridade. Se Jesus é Senhor da sua vida, quando você olha para a sua agenda, você vê que tem uma boa medida de tempo que está sendo usado em prol do reino de Deus. E aqui eu quero que o meu coração está aplaudindo os líderes dessa igreja, os discipuladores dessa igreja, os supervisores aqui, que têm dado tempo da sua vida para fazer a obra de Deus. Vira para o teu vizinho e diga: você não está desperdiçando o seu tempo. Você está investindo o seu tempo na obra mais maravilhosa de todo o universo. Quantos podem aplaudir a Jesus? Na obra mais maravilhosa, na coisa mais linda que há no universo. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, Jesus investiu todo o tempo que ele tinha. Terceiro lugar, se o reino de Deus é sua prioridade, há um compromisso financeiro com a expansão do reino. Diga assim para o seu vizinho: quem ama, investe. Quem ama, dá. Oh, queridos, se uma causa é importante para você, você não só investe seu tempo, mas também você investe o seu dinheiro. Queridos, uma pessoa pode dizer que ama Jesus quantas vezes quiser dizer, até virar picolé, como diz aqui. Mas se ela não separa tempo e não investe com as suas finanças, me perdoe, querido, é conversa fiada dessa pessoa. Queridos, nós vivemos em dias que nós temos visto surgir um novo tipo de guerra, que é o terrorismo. Todas as maneiras, é a forma pior tem sido o terrorismo. Porque o terrorismo não tem uma bandeira de um país. Vez após vez, a gente vê agora em Israel, está sendo inaugurada uma nova forma de terrorismo. Recentemente, os terroristas palestinos têm invadiu agora a mesquita, mataram 5 pessoas. E eles não só estão investindo dinheiro, mas estão investindo a própria vida. Eles estão morrendo por aquilo. Eles estão contribuindo para aquilo. Eles vivem em função daquilo. E teve um comerciante que numa entrevista disse: a razão principal porque eu trabalho é para financiar o terrorismo. Queridos, quem prioriza o reino de Deus, prioriza também as suas finanças, para financiar o reino de Deus, para estender o reino de Deus. Aleluia! Daqui a 15 dias nós vamos ter aqui um seminário com o pastor José e a pastora Lili, que é um seminário da MCM, e que nós vamos poder mais uma vez tirar uma oferta generosa para nós financiarmos o reino de Deus, para alcançar os povos não alcançados da terra. Você pode fazer isso, meu irmão? Dá um glória a Deus aí, aleluia! Em quarto lugar, uma pessoa que prioriza o reino de Deus
ela ama e valoriza as pessoas. Pessoas têm mais valor do que coisas. Se você prioriza o reino de Deus, você prioriza as pessoas. Você prioriza o discipulado. Você não desiste de ninguém. Queridos, é impossível você colocar o reino de Deus em primeiro lugar e você ser uma pessoa indiferente com relação às pessoas. Se você prioriza o reino de Deus, você está sempre motivado para evangelizar, Edinho, para ganhar pessoas, para influenciar pessoas, para falar de Jesus para essas pessoas. Você está sempre cooperando, ajudando o reino de Deus crescer e se expandir, queridos. Você está sempre motivando para que as pessoas estejam ativas na luta pelo reino de Deus. Jesus disse assim: tu me amas? Pedro respondeu: eu te amo. Ele disse: apacenta as minhas ovelhas. Queridos, nós vivemos num mundo que é egoísta. Nós vivemos num mundo hipócrita, num mundo egoísta. As pessoas estão preocupadas só com as suas próprias necessidades. Mas o reino de Deus é diferente. Jesus está lhe chamando, querido, para você se preocupar também com a necessidade dos outros. Dá um glória a Deus aí. Um dos grandes segredos da vida é quando você prioriza a necessidade do outro. A Bíblia diz que nós não devemos olhar propriamente o que é nosso, mas nós temos que olhar a necessidade do outro. Amém? Gálatas 6:1 diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Em 1 Tessalonicenses 5,14 diz: exortando-vos, e também, irmãos, aqui admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, amparei os fracos, e sejais longânimos para com todos. Queridos, quando eu estou envolvido com os problemas dos outros, Deus decide se envolver com os meus problemas. Louvado seja o nome de Jesus. Diga para o seu vizinho: quanto mais você se envolver com os problemas dos outros, mais Jesus vai se envolver com os teus. Aleluia! 2 Coríntios 1, de 3 a 4, diz assim: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. Irmãos, toda a vida que eu estou diante de uma pessoa que está sofrendo, vem esse texto à minha mente. Às vezes a gente fica perguntando a Deus: por que eu estou sofrendo? Irmão, sinceramente, só quem sabe que é sofrimento é quem já sofreu. Sim ou não? Só quem sabe que é ser abandonado é quem já foi abandonado. Só quem sabe o que é sofrer é quem já sofreu. Muitas vezes Deus permite que você passe por sofrimentos, querido, por provações, por situações difíceis. É porque Deus quer te usar grandemente na frente para tu consolar outras pessoas que vão estar com você onde esteve. Dá um glória a Deus, irmãos. Porque o pessoal só dá glória a Deus quando tudo vai bem. Mas Deus permite muitas vezes. Mas fica tranquilo que a Bíblia diz que os que sofrem serão consolados. Se você entrou hoje à noite aqui e disse: pastor, eu estou sofrendo, fique tranquilo que você é terreno propício para sair hoje aqui consolado pelo próprio Jesus. Se você entrou hoje aqui e disse: pastor, o negócio está apertado, fica tranquilo que você vai ser consolado por Jesus. Mas eu quero dizer que muitas vezes Jesus veste 52, camisa 8 ou 9, se chama Dias Júnior. Muitas vezes Jesus se chama Socorrinha.
Muitas vezes Jesus se chama Nayara, pastora Angélica. Muitas vezes Jesus tem um nome chamado Paulo Anque. Muitas vezes Jesus se chama Edinho. Muitas vezes Jesus é você mesmo que Jesus quer usar para estar consolando aquele que chora, para estar sendo bálsamo, unguento, para estar sendo instrumento de Deus, para dizer, meu irmão, enxuga as lágrimas, porque tem um Deus que não desistiu e nem se esqueceu de você. Sabe qual é o nosso problema? É que muitas vezes nós dizemos que vivemos pela graça, mas nós nos comportamos como se vivêssemos na lei. Quando uma pessoa está passando por uma situação difícil, sempre aparece aquele para dizer é pecado na sua vida. Jó tinha alguns amigos que diziam isso a respeito dele. Deixa eu só tomar águazinha, irmãos. Querido, começa a dar glória a Deus, porque a minha Bíblia diz que os que sofrem serão consolados. A minha Bíblia diz que para cada medida de choro, Jesus tem um consolo para você. A minha Bíblia diz também que não há ninguém que esteja a noite inteira chorando, que de manhã não possa acordar sorrindo, louvado seja o nome de Jesus. A minha Bíblia diz que Deus não dá uma provação maior do que você possa suportar. Porque com a aprovação mesmo, Ele dá o escape, Ele dá a condição. E às vezes o escape tem nome, tem RG, tem título de eleitor e identidade. Porque Jesus nunca subiu nesse palco aqui. E Ele sobe através de nós. Eu quero dizer que Jesus nunca morou lá na Verdes Mares. Mas Ele tem morado através de vocês. E é vocês que Deus quer usar em todo lugar onde você colocar a planta do seu pé. Você é embaixador de Cristo. Você é um agente de Deus para consolar aqueles que sofrem. Olha que coisa linda falando sobre Jó. Jó 42:10. O Senhor virou o cativeiro de Jó quando Jó orava pelos seus amigos. Irmão, isso é lindo demais. Irmãos, é muito fácil a gente chorar do lado de alguém que chora quando a gente quer chorar. Mas é difícil a gente chorar do lado de alguém que chora quando a gente tem tudo para sorrir. Como também é muito difícil, eu acho que até mais, sorrir do lado de alguém que sorri quando a gente só tem motivo de chorar. Mas a Bíblia diz que nós temos que chorar com os que choram e nos alegrarmos com aqueles que se alegram. Irmãos, eu confesso para vocês que mais do que pregar, eu gosto de consolar. Glória a Deus! E às vezes Deus me usa para consolar as pessoas nos momentos que às vezes eu é que estou precisando. Eu é que estou precisando de consolação. Às vezes nos momentos mais difíceis da minha vida, sempre aparecem pessoas que eu posso consolar. E eu louvo a Deus por isso. Jó também fez isso, irmãos. Jó orava pelos seus amigos. Não depois que Deus virou o cativeiro, mas antes. Se você entrou hoje aqui e disse, pastor, estou igual a Jó. Estou vivendo na prova. Eu quero lhe dar uma receita para Jesus virar a tua situação. Começa a interceder, ajudar. Começa a investir a tua vida na vida das pessoas. Dá uma glória a Deus aí, meu irmão. Querido, você sabe que as profissões que deixam as pessoas com maior senso de realização pessoal são aquelas que são altruístas na sua essência. São aquelas que são voltadas a lidar com problemas dos outros. Vocês entendem? Existe uma unção, uma bênção de Deus para aquelas pessoas que se dispõem a se envolver com os problemas dos outros. Eu estou longe ainda, mas eu gosto de me envolver com os problemas dos outros. Isso é coração de pastor. Eu gosto de sentar do lado daquele que está chorando. Eu gosto de ser usado por Deus para botar combustível naquele carrinho que já está faltando gasolina. Eu gosto de ser usado por Deus para motivar aquele que está desanimado.
Diga para o seu vizinho, eu também gosto. Amém, irmãos? Em último lugar, a pessoa que põe o reino de Deus em primeiro lugar é aquela pessoa que tem compromisso e aliança com a igreja local, que é a expressão palpável do reino aqui na terra. Irmãos, nós vivemos em dias, e se Jesus não voltar logo, vai chegar lá nos Estados Unidos, já está assim, crente da internet. Pessoas que não querem mais sair de casa para congregarem. Nós vivemos em dias, não é aqui na Igreja Plenitude, inclusive vocês são muito fiéis. Vira para o teu vizinho e diga, parabéns, meu irmão, você é muito fiel à sua igreja. Porque ninguém vem de tão longe, se não for muito fiel. Mas das características de uma pessoa que tem priorizado o reino, é que ela tem compromisso com a igreja local, compromisso de permanecer, compromisso de se envolver, de vestir a camisa, compromisso de representá-la bem lá fora, compromisso de servi-la com o dom que tem. Não aqui na Igreja Plenitude, mas tem igreja por aí que por qualquer motivo as pessoas resolvem ir embora. Fica igual o beija-flor. Beija aqui, beija ali, beija acolá. E não se firma, não criam raízes. Irmãos, eu quero ficar velho aqui do lado de vocês. Amém? Não se preocupa não que vocês vão ter que me aguentar ainda muitos anos. Se Jesus não voltar durante os próximos 20 anos, daqui 20 anos eu vou estar aqui. Glória a Deus. Aos 70 anos, pregando com a alegria que eu tenho, amando Jesus, visitando Raul, indo atrás da ovelha perdida. Irmãos, quando eu não puder mais pregar, mas eu vou poder visitar. Quando eu não puder visitar, eu vou poder orar. Quando eu não puder orar, eu vou poder chorar. E eu só vou parar de investir a minha vida no reino quando eu for promovido para a glória. Mas até o último instante da minha vida, eu quero me envolver, eu quero toda a minha vida, eu quero gastar a última gota da minha existência, investindo no reino de Deus, priorizando esse reino, irmãos. Isso é que traz sentido para a vida. É muito simples, irmãos. Esse foi o conselho de Jesus. O que acontece é que você não foi criado para você, mas somente para Deus. Você foi feito para servir a Deus. Você não serve para outra coisa. Só servindo a Deus você é realizado. Irmãos, quando o reino de Deus for a razão de viver, quando Jesus for aquilo de mais sublime que você tem, eu quero dizer para você que seu casamento vai mudar. Eu quero dizer que a sua casa vai mudar. Eu quero dizer que seu nível de adoração vai mudar. Eu quero dizer que a maneira de você reagir e agir diante das circunstâncias da vida vai mudar, meu irmão. Eu quero dizer que quando você começar a priorizar o reino de verdade, o rei vai priorizar você de verdade. Eu tenho perguntado para Deus hoje, eu sentei na minha rede. Cheguei no plantão 7 horas da noite, sexta-feira. Fiquei sozinho. Saí hoje 1 hora da tarde. Sentei na minha rede hoje umas 1h30. E eu perguntei para Jesus, Jesus, por que é que eu não faço mais? Por que é que eu não oro mais como eu deveria? E ele disse, você está precisando me priorizar mais. Irmãos, eu quero dizer para vocês e abrir meu coração, que sem o reino de Deus na minha vida, eu sou um homem que não tem mais razão de viver. Hoje eu só vivo porque Jesus habita dentro de mim. Ele que é a razão da minha vida. Ele é o meu combustível, a razão de eu viver, de eu acordar. Sem Jesus, o que seria de mim, irmãos? Não há nada que eu queira mais, não há nada que eu deseje mais do que fazer a obra dele e priorizar o reino dele. Essa é a verdadeira razão de viver. Nada nessa vida te preenche, nada nessa vida
vai ser capaz de alegrar teu coração. Tudo nessa vida é vaidade, irmãos. Tudo, tudo. Mas há algo sublime que dá o sentido à vida. E o que dá sentido à vida é quando a gente prioriza na nossa vida, de verdade, a pessoa de Jesus. Amém? Aí a gente começa a andar no outro nível. A gente começa a encontrar uma razão de viver que vale a pena ser vivida. Irmãos, só tem uma coisa, quando eu olho para os jovens dessa igreja, só tem uma coisa que vocês têm que eu ainda queria ter. Eu queria ter a idade de vocês. Eu queria ter a juventude que vocês têm. Entendeu, Juninho, que está aqui na frente? Eu queria ter essa juventude que você tem, a alegria que você tem. Entendeu, Socorrinha? Eu queria ter hoje a força que um menino de 15 anos tem. Para eu servir com mais alegria, com mais entusiasmo, com mais força e fazer muito mais pelo reino que eu tenho feito. Vamos ficar de pé na presença do Senhor, amém?